comentar com vocês nesse vídeo sobre a busca por um novo técnico, né? Por parte do Fortaleza, né? Que é o Vojvoda. Já é parte do passado, um passado que teve momentos muito bons, né? Foi um técnico esplêndido para o Fortaleza, apesar de tudo. A forma como ele saiu não foi tão bacana, né? Porque poderia ter saído um pouco antes. Teve um momento em que ele certamente se acomodou e acho que ele começou a entrar em decadência, né? A questão, gente, é que valeu a pena, né? Valeu muito a pena, foi importante. Agora, os ciclos precisam se encerrar. E é necessário ter um entendimento do momento certo em que os ciclos precisam se encerrar. Para que um técnico tão importante para o clube não viva o desgaste que o Vojvoda viveu. E que também entregou para os torcedores, para as emoções dos torcedores e das torcedoras do Fortaleza, ultimamente, né? Nesta mesma linha, antes de falar sobre os perfis que o Fortaleza está a buscar no mercado, nessa mesma linha é que eu faço a inserção das críticas feitas no vídeo anterior ao Marcelo Paes, né? Muita gente não entendeu, me ofendeu, tá tudo bem, né? Muitos fizeram observações aí, críticas, me criticando, mas com respeito, outros não, tá tudo bem. Mas eu queria assegurar que não há nada de pessoal contra o Marcelo Paes, nada, absolutamente nada. Eu não tenho motivo para isso, tá? Ele nunca me deu motivo para isso. Como eu disse, aqui nunca tem um ataque pessoal, né? E desejo muita sorte para Marcelo Paes como um empresário que soube alçar o Fortaleza uma ótima condição no futebol brasileiro, né? Mas o meu entendimento é que se ele quer seguir uma carreira, né, por exemplo, de palestrante, ele precisa entender, né, que o Fortaleza talvez tenha necessidade de um outro dirigente. Mas, além disso, assim como o ciclo do Vojvoda se encerrou, o Marcelo Paes talvez também tenha que se encerrar. Isso não é algo negativo para o Marcelo Paes, né? Porque quando se demora muito para encerrar ciclos, quando eles já estão esgotados, as pessoas começam a criticar, as pessoas começam a ponderar sobre o que foi feito de bom pelo dirigente ou pelo técnico. As pessoas começam, na verdade, até em alguns momentos, até esquecer, né? Muitas coisas boas que foram feitas. Então, este é o perigo de ficar muito tempo no poder. Então, a questão não é o Marcelo Paes, por mais que ele tenha sido importante para o Fortaleza, entendam isso. Por mais que ele tenha sido importante para o Fortaleza, ele foi o maior presidente da história do Fortaleza, né? Por mais que ele tenha sido o maior presidente da história do Fortaleza, né? O maior dirigente também, né? Do Fortaleza. Por mais que ele tenha tido essa importância toda, a questão não é o Marcelo Paes, é o Fortaleza. Fortaleza vem antes do Marcelo Paes. E como dirigente importante do Laio, ele só existiu porque o Fortaleza, que vinha antes, né, deu essa condição para ele. Entende? Então, a questão é, como é que o Fortaleza, do que o Fortaleza precisa? O Fortaleza precisa de renovação de ideias. E é em virtude disso que eu fiz aquelas críticas ao dirigente. Aproveitando para mandar um grande abraço para o Ronald Ludbeck. Ei, Ronald, meu grande amigo. Eu preciso voltar ao Ceará por vários motivos. Um deles é para dar um abraço no meu amigo Ronald, grande jornalista. Tá? E também mando um abraço para outros torcedores e torcedoras do Laio. Quanto ao novo técnico do Fortaleza, os primeiros nomes, né? E aí, gente, a gente percebe que a coisa tá feia, né? Porque estão falando de nomes aí que são muito diferentes, né? Então falou do Ramon Dias, que foi para a Olímpia. Ufa, obrigado, Olímpia, por ter salvado o Laio. Por Deus, o Ramon é um técnico muito decadente, gente. Mas muito decadente. Defensivo, né? Que não sabe fazer a equipe marcar. Só treina o jogo defensivo. E ainda assim, a equipe dele falha muito. Ufa, deu sorte Fortaleza, né? Fortaleza. Às vezes falta o juízo e sobra sorte, né? Foi assim contra o Colo-Colo, né? Lá no Chile. Foi assim também em relação ao Ramon Dias, né? Opa, que o Laio se safou.
Aí agora estão falando em nomes como o Superdia, Thiago Carpini e o Tite, né? Vamos lá, Thiago Carpini é técnico de time, né? Da parte de baixo da tabela, na minha opinião, Série B, time que vai tentar uma recuperação para ficar na Série A, o Vitória. Com todo o respeito que o Vitória me merece, Carpini é técnico no máximo para o Vitória. No momento em que está a Vitória hoje. Não para o Fortaleza. Buscar um técnico como Carpini é redimensionar o Fortaleza, né? Do tamanho, né? Tirar o Fortaleza do tamanho que ele obteve no futebol brasileiro, né? E conceber o Fortaleza do tamanho que ele tinha antes de 2021. Não dá, né? Porque Carpini era técnico típico para aquele momento, né? Depois que o Ceni foi embora, né? Do aeroporto disse tchau, né? Para o Fortaleza, ingrato, naquele momento foi ingrato, enfim, foi importante para o Lai também, mas naquele momento foi ingrato pela maneira como ele saiu, lembrando que houve um esforço muito grande para trazê-lo de volta, né? E a forma como ele saiu não foi legal, mas o clube ficou numa situação muito complicada. Então, cada nome que aparecia, né? E os nomes que apareciam eram muito parecidos com o Carpini. Carpini era o técnico para aquele momento, não é o técnico para o momento de hoje, né? Tá? Pode até dar certo, mas não é. O técnico Tite. O técnico Tite é aquela história, ficou na seleção. Quando fica na seleção, parece que o cara perde um pouco, né? A noção de competitividade, né? Claramente que ele pode ser um técnico de seleção e ele estudar o tempo inteiro. O técnico brasileiro não estuda, gente. Com raras exceções. O que menos o Tite fez na seleção brasileira foi estudar. Tanto é que hoje ele é um técnico extremamente decadente e caro. Ele pediu uma fortuna para o Flamengo. Entregou um trabalho horrível. Horrível. Né? E, assim, o que ele pediria para o Fortaleza? Provavelmente 3 milhões de reais no mínimo. No mínimo. Técnico, portanto, brasileiro decadente, mas que se comporta como técnico europeu nas exigências que faz aos clubes que querem contratá-lo. O Fortaleza não pode pagar 2 milhões e meio, 3 milhões. Não, esse é o valor que ele tende a cobrar, a pedir. Ele pediria para o Fortaleza no mínimo 3 milhões. 3,5, vai saber, né? Não dá para ter esse luxo, até porque não é um técnico com a qualidade de um técnico europeu, né, gigantesco, né, que pode fazer um pedido como esse, né? É o Tite. Mas ele disse não também. Ele não quer trabalhar. É tanto dinheiro que ele tem para contar, né, que ele pode se dar o luxo de não trabalhar. Ele não quer trabalhar. Fortaleza teve sorte. De novo, né? Mais sorte que juízo, né? Subeldia. Luiz Subeldia. Bom, todos esses nomes mostram claramente que a gestão do Fortaleza quer um técnico, não quer um técnico para trabalhar um jogo propositivo, né? Que é um técnico de uma linha defensiva especulativa que era a linha do Vojvoda. Não há nenhum problema com aquela linha do Vojvoda. O problema era como ela era estruturada dentro de campo, né? O Subeldia é um técnico realmente defensivo, bem defensivo. É o técnico do jogo especulativo, defensivo especulativo. É um técnico, contudo, que na minha opinião ele é melhor do que o Vojvoda, né, em termos de aprofundar a qualidade desse tipo de jogo. Tá? O problema do Subeldia é que pode demorar para dar certo. Tá? O Subeldia é um tipo de técnico que tem algumas ideias ali que ele não consegue comunicar muito para o mundo o que ele está pensando. Ele o tempo inteiro está pensando, está formulando ideias, está olhando para certos jogadores, para certas possibilidades, né? Ao mesmo tempo, né, ele não comunica muito isso. A coisa funciona muito dentro da cabeça dele. Então, mesmo quando a equipe não está funcionando bem, ele tem o entendimento que ela vai conseguir se recuperar e jogar bem. Mas como ele não fala disso para o mundo começa a criticá-lo. Foi assim que aconteceu no São Paulo. O Subeldia precisa... Quando a coisa chega e funciona, ok. Quando ela não funciona, ele vai precisar de tempo. Né? Mesmo quando elas não estiverem funcionando. Foi assim na LDU, foi assim também no Lanús. Quando funcionou nesses dois clubes, funcionou muito bem. Tá? É um técnico que tem uma capacidade melhor para a base do que o Vojvoda, né? É um técnico que olha para o garoto. Se o garoto jogar bem, ele vai ser colocado para jogar. Né? Independente da idade. Tem essa vantagem também. Então, é um técnico que pode
ser importante também para esse trabalho de base do Fortaleza, bem mais do que o Vojvoda. Não é o melhor técnico argentino sul-americano que faz esse trabalho de transição da base para o time principal, mas ele contribui muito, né, mais do que o Vojvoda contribuía, que contribuía muito pouco, para esse tipo de transição da base para o profissional, tá? Desses nomes todos aí, eu prefiro o Zubeldia entendendo que o Fortaleza está buscando um técnico, né, para manter o mesmo tipo de proposta de jogo, né? O mesmo tipo de proposta de jogo, que não significa que ela vá falhar como falhava a proposta de jogo do técnico anterior. É um técnico novo que, ainda que mantenha a equipe jogando da mesma forma, ele vai olhar para os jogadores de forma diferente, né? Não vai direcionar o mesmo olhar para o Tinga que o Vojvoda direcionava, né? E também para outros jogadores, né, da equipe. Né? Ele não vai direcionar para o Sacha o mesmo olhar, talvez um olhar até melhor, talvez um olhar que não valorize tanto, talvez um olhar que seja muito parecido. O que eu entrego para vocês certamente é que, se ele olhar para o Sacha e entender que o Sacha é um grande jogador para essa equipe, o Sacha pelo menos vai parar de ser aqueles 5 que às vezes pisa dentro da área, tá? Porque isso para mim não tinha sentido no Vojvoda, não tinha a menor lógica no técnico anterior do Fortaleza. Então eu acho que o Zubeldia pode ser o melhor dentre esses que apresentaram aí. Agora, não fechando no nome desses daí, ou se a especulação aumentar, também eu virei aqui entregar uma contribuição para a Fortaleza indicando alguns perfis, tá? Então, por exemplo, no dia de amanhã, se as coisas continuarem como estão, teremos um vídeo aqui no canal para que eu possa apresentar para vocês algumas sugestões de técnicos que eu considero que possam ser importantes para o Lion neste momento, meus amigos e minhas amigas. É isso, gente. É isso.